Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar. Que bom estarmos em mais uma vez reunidos aqui no programa Família no Altar de Deus. Quem te cumprimenta é o seu amigo de todas as quartas, eu, pastor Marlon Guedes, pastor e apresentador do programa Família no Altar de Deus. Estamos aqui juntos em mais uma semana para abençoar todas as famílias. Hoje o nosso interesse é colocar a sua família no lugar aonde ela deve estar. É no altar de Deus. Sua família não pode estar em outro lugar. Um dia Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Que você sirva ao Senhor e que a sua casa também o sirva. Deus não quer apenas que vocês se tornem frequentadores da igreja. Muito mais do que isso. Deus quer que você preste serviços a Ele e não somente você, mas toda a sua casa. Esse é o plano de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Todo. Deus não quer que nenhum se perca. Deus quer que todos sejam salvos e que venham ao pleno conhecimento da verdade, que se dá pela palavra de Deus. Por isso estamos aqui, para pregar a boa, a perfeita e a infalível palavra de Deus. Fique conosco, daqui a pouquinho falarei dos endereços, dos horários, que você pode estar presente em uma de nossas reuniões nesta quarta-feira, o Dia Internacional da Sagrada Família. Nós vamos falar hoje sobre casamento. Eu amo falar de família, esse foi o propósito que Deus me deu diante dessa programação. Quarta-feira é o Dia da Família e eu quero fazer uma pergunta para você. O seu casamento é um jardim ou um deserto? Esse é o tema de hoje. Seu casamento é um jardim ou é um deserto? E eu queria ler um texto que está no livro de Cantares, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como algumas bíblias assim falam. Lá no capítulo de número 4, eu queria ler alguns versículos e depois eu vou parando e nós vamos esmiuçando aquilo que Deus quer nos ensinar. Em Cantares de Salomão, capítulo 4, do versículo 7 até o 15, nós vamos ver o esposo falando com a esposa. E ele diz assim, ó: tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, minha esposa. Vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa. Tiraste-me ou arrebataste-me o coração como um dos teus olhos, com um dos teus olhos, com um colar do seu pescoço. Que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da sua língua. O cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo, o alçafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e a aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas,
que correm do Líbano. Parece que não, mas isso é uma declaração de amor. É o esposo falando com a esposa. A linguagem pode ser um pouco diferente da linguagem de hoje, mas é uma declaração de amor. E a gente vê aqui o esposo muito contente, muito realizado com a sua esposa. E esse é o desejo de todos os casais, que eles possam estar realizados como casais. No verso de número 7, que foi o primeiro que eu li, ele diz assim, ó, tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. O elogio é uma coisa que precisa estar presente na vida do casal. Todos nós temos defeitos, e isso é inegável. Todos nós. Eu tenho os meus, você tem os seus. A pessoa, por mais perto de Deus que ela esteja, ela também tem os seus defeitos. Você reconhece isso, que não existe ninguém sem defeitos. Só que o amor, ele não se foca nos defeitos para publicá-los, mas nas qualidades para engrandecê-las. Nós precisamos aprender a focar naquilo que é bom e orar para pedir para Deus mudar aquilo que não é bom. E muitas vezes nós paramos de elogiar o nosso cônjuge, paramos de apreciar os nossos cônjuges, e isso pode começar a criar um certo problema emocionalmente, isso mais no coração das mulheres. Quantas mulheres não são mais elogiadas pelos seus maridos? Quantas mulheres já não são mais apreciadas como eram antes? E a mulher sente falta. Você sabe que a mulher enxerga com os ouvidos, né? Você não entendeu? A mulher enxerga com os ouvidos. O homem é totalmente visual. Mas a mulher, ela tem uma necessidade de ouvir. Ela tem uma necessidade de ouvir coisas que vão elevar a autoestima dela. Qualquer mulher quer ser apreciada, qualquer mulher quer ser elogiada. E muitas vezes há quem diga que as mulheres se arrumam, não é para o homem, elas se arrumam para outras mulheres. E aí, quando elas se encontram, nossa, como você está linda, como você está bonita, que sapato é esse, que bolsa é essa? E a mulher fica toda... As mulheres têm essa necessidade de se elogiarem umas às outras. Já reparou o banheiro de mulher? As mulheres vão tudo junto para o banheiro. E uma fica ali trocando figurinha com a outra. As mulheres têm essa necessidade, diferente dos homens. Mas, no caso aqui, é o esposo elogiando a esposa. Quanto tempo você não elogia a sua esposa? Quanto tempo você não se declara para ela? Talvez ela está sentindo falta disso. Talvez você não vê mais virtude no seu cônjuge. E se você não vê, alguém vai ver. E o pior de tudo, alguém vai falar o que você deveria estar falando. É coisa muito séria. É coisa muito séria. Tem gente que não elogia mais a esposa. Aí aparece uma outra pessoa que vem e elogia. E aí? A mulher começa a ver numa outra pessoa o que ela deveria ver no seu marido. Essa admiração. E o diabo, irmão, o diabo é sujo. Não é só o homem que é tentado a cair, a pecar. O diabo também tenta as mulheres. E tem homens que acham, não, minha mulher nunca vai me trocar, minha mulher nunca vai me abandonar, minha mulher nunca vai me deixar. Guarda o que tens. Tem esse texto na Bíblia. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Que ninguém tome o que Deus te deu. Cuide daquilo que Deus te deu. Tá certo? No verso de número 9, você vê aqui o romantismo do esposo, né? Ele fala assim, arrebataste o meu coração. Minha irmã, minha esposa, arrebataste o meu coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Os homens gostam de olhar e elas, mulheres, gostam de ser olhadas.
E nós precisamos aprender a apreciar aquilo que a nossa mulher faz, às vezes até para nós. Às vezes a mulher vai no salão, fica ali horas e horas no salão, e o homem não faz um elogio sequer. A mulher pinta a unha, faz lá todas aquelas melhorias, faz uma limpeza de pele, faz uma chapinha no cabelo, faz uma escova, se produz toda, e às vezes o marido nem observa, nem nota, é uma roupa nova que ela está usando, e o marido simplesmente deixa passar. Você tem que ser mais atento, você tem que aprender a ser mais romântico. Os homens hoje estão muito brutos, estão muito ásperos, e você tem que aprender a ser um cavaleiro para a sua esposa. Quando a gente fala que o homem gosta, os homens gostam de olhar, a mulher gosta de ser olhada, no caso, hoje você é casado, você tem que olhar para a tua mulher. Você tem que admirar a sua mulher. E ela, por mais tímida que seja, ela gosta de ser admirada. Há uma necessidade. E esse romantismo não pode ser perdido ao longo do tempo. Muitos casamentos, às vezes, entram numa rotina, né, sem graça, porque não há mais esse romantismo, né? Tem gente que acha, se o meu cônjuge me ama, nunca vai me trair. Irmãos, todos os dias vão aparecer pessoas mais bonitas do que você. Sempre vai aparecer alguém mais bonito, mais belo, mas se a pessoa estiver dentro de casa, o amor, o interesse do marido, o romantismo do marido, é como alguém disse, né? Se você se alimenta bem em casa, você não vai querer comer fora. Se você tem tudo o que você precisa dentro de casa, não importa o que tem na casa da vizinha, não importa o que tem na casa dos outros, eu sou bem alimentado na minha casa. Então eu não vou me deixar ser atraído pelas coisas, pelas tentações, porque as minhas necessidades, elas estão muito bem supridas. Amém? Vigia, meu irmãozão. Vigia, minha irmã. E muitas vezes o cônjuge se conforma, né? Não, mas se ela me ama, ela tem que estar satisfeita comigo. Ela me ama do jeito que eu sou. E tem coisas que, às vezes, não é que ela ama, ela tolera. Tem pessoas que são toleradas, suportadas, não mais amadas. Que a pessoa, às vezes, tem um jeito tão bruto. E o homem, né, acha que, não, se ela me ama, ela vai me amar desse jeito. Tem hora que você tem que mudar. Jesus disse assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Cadê os homens mansos? Cadê os homens humildes de coração, que quando erram, pedem perdão? Que quando cometem uma falha, não têm compromisso com o erro e se arrependem? É assim que nós temos que ser, principalmente com os nossos cônjuges. Tem mais. No verso 10, ele fala assim, ó, que belos são os teus amores, ó irmã minha, ó esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, o aroma dos teus bálsamos do que todas as suas especiarias. Algumas características, como por exemplo, não dá para amar escondido. O amor sempre é notado nas atitudes, nos comportamentos. Quem ama sempre tem tempo disponível para a pessoa amada. Quem ama sempre tem. Muitas vezes a falta não é o tempo, a falta é o propósito. Se a gente tem propósito, a gente arruma tempo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você colocar no coração o propósito de agradar a sua esposa, você vai arrumar tempo para isso. Não vai ter cansaço, não vai ter nada, não vai ter fadiga, não vai ter um dia de trabalho que vai impedir você de cumprir o seu propósito. E todo homem deve ter esse propósito bem claro no seu coração. Eu vou fazer a minha esposa feliz. E a mulher deve ter esse propósito no coração. Eu vou fazer meu marido feliz. Você não deve casar para ser feliz. Ué, pastor, a gente casa para quê? Você casa para fazer o outro feliz. Melhor é dar do que receber. Muitos casam para serem felizes
E o que acontece? Não são. E por não serem, cobram daquela pessoa e acham que o erro é aquela pessoa. Então ela vai procurar uma outra pessoa que lhe faça feliz. Não, o propósito do casamento não é esse. O propósito do casamento é você fazer a pessoa feliz. Mais do que ter a pessoa certa, é ser a pessoa certa. Tem um texto na Bíblia, vou abrir um parênteses aqui em Cantares, que vai solidificar esse entendimento que eu estou te passando. Em Deuteronômio, no capítulo 24, é rapidinho, vou lá e volto. Deuteronômio capítulo 24, eu estou falando hoje que a gente não casa para ser feliz, né? A gente casa para fazer o outro feliz. Olha o que a Bíblia fala, Deuteronômio 24, verso 5. Verso 5. Quando algum homem tomar uma mulher nova, ou seja, casar-se, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa. Geralmente, quando a pessoa casa, o direito do trabalhador é o quê? 3 dias, 4 dias, 5 dias, não sei, depende da casa. Ah, o fulano casou, vai ficar em lua de mel. Nos tempos daqui, de Deuteronômio, nos tempos da lei, a lua de mel, sabe quanto tempo era? 1 ano inteiro. Ei, lua de mel boa, hein? 1 ano inteiro ele ficaria livre de qualquer obrigação militar. Ficaria livre. E sabe o que a Bíblia diz aqui? E alegrará a sua mulher que tomou. E alegrará a mulher que tomou. Ou seja, o marido tem que colocar no coração isso. Eu tenho que causar alegria no coração da minha mulher. Eu nunca posso deixar minha mulher chegar ao ponto de olhar para trás e dizer, olha, eu me arrependo de ter casado com você. Eu sou uma mulher infeliz, eu sou uma mulher triste, eu não sou realizada. Não, 1000 vezes não. Você tem que fazer dessa mulher uma mulher feliz, realizada. Você tem que se esforçar para fazer essa mulher feliz, porque se ela for feliz, ela vai te fazer feliz. É a lei da semeadura. É plantando que se colhe. Certo? Vamos voltar para Cantares. Eu precisava abrir esse texto porque, desde que eu aprendi isso, é assim que tem sido lá na minha casa. Voltando ao texto. Você sabe que o amor, amar é um verbo que precisa ser conjugado. E a gente precisa conjugar esse verbo todos os dias dentro de casa. O romantismo que nós temos pelo nosso cônjuge, ele denuncia o amor. Quem ama está sempre preocupado em agradar a pessoa amada. Aí eu pergunto para você, o que você tem feito para agradar a sua esposa? Qual foi a última surpresa? Qual foi a última coisa que você fez que trouxe alegria e emoção ao coração dela? Faz tempo? É, pastor, tem um tempinho já, né, pastor? Ah, pastor, acho que foi quando eu comprei uma panela de pressão para ela. Coitado de você. Tem homens que, quando vai dar presente, dá presente de casa para ela. Ó, mulher, comprei uma tábua nova para você passar minhas roupas. Ó, mulher, comprei aqui um ferro novo. A mulher quase pega o ferro e joga na cabeça dele. Né? Quanto tempo você não faz um agrado para ela, leva ela naquele restaurante que ela gosta? Você não leva ela para passear, nem que for na casa da mãe dela. Ah, pastor, que isso? É o que agrada a ela? É o que ela gosta? Então vamos fazer, meu irmãozão. E às vezes para agradar as mulheres, você não precisa ter muito dinheiro, não. Pega na mão dela, vai na praça da sua cidade, vai tomar um picolé com ela, vai comer uma pipoca, vai assistir um filme, vai andar de mãos dadas com ela, vai para a beira da praia. Você não precisa ter muito dinheiro para agradar a sua esposa. Ela quer ter alguém em quem ela possa confiar, alguém que ela possa derramar ali as suas emoções. A gente acha, às vezes, que para agradar a mulher, não, pastor, porque o senhor não conhece a minha. Pode ser que tem mulheres que são mais
materiais, mas na grande maioria, irmão, na grande maioria não há dificuldade para agradar. Peça a Deus sabedoria, seja mais romântico, seja uma pessoa mais carinhosa. A gente vê aqui, todo esse texto que eu li é o esposo se referindo à esposa. Mas em Cantares também tem a declaração da esposa para o esposo, porque isso é uma via de mão dupla. Se você fala, poxa, pastor, a minha mulher é muito fria comigo, mas talvez você é muito frio com ela também. Quebra o gelo, que parta de você. O seu casamento é um jardim ou é um deserto? Deve ser um jardim. Mas tem casamentos que parece que são desertos. Nós precisamos mudar isso. No verso de número 11, voltando a Cantares, ele fala assim, favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da sua língua. A comunicação é o oxigênio do casamento. Na vida, ela dá vida ao casamento. Todo casamento precisa de comunicação. A gente precisa aprender a bater aquele papo descontraído, dar risada juntos. Quanto tempo você não faz isso com a sua esposa? Ou talvez quanto tempo você não faz isso com o seu marido? Você dá uma gargalhada com outras pessoas, mas com o seu marido é tudo muito sério, monótono, é tudo muito sisudo, muito... Não. Ele deve ser a pessoa com quem você vai se comunicar, vai se abrir, o seu confidente. Quem é o seu confidente? Ou quem é a sua confidente? Deve ser o seu cônjuge. A comunicação tem que estar em dia. Segredos de uma boa comunicação está lá em Tiago 1,19. A Bíblia diz o quê? Que nós temos que ser prontos para ouvir. Não é isso? Quando você liga para um táxi, ele sempre atende na hora que você chama, não é assim? Imagine o que acontece, né, se você chamasse e não viesse. Você ficaria frustrado e não, né? Então, a gente tem que ser assim, pronto para ouvir. Chamou, chegou. Você não pode ser aquela pessoa, agora não dá, eu estou ocupado. Você tem que ser uma pessoa pronta para ouvir. Você precisa ser uma pessoa tardia para falar, lerda para falar. Nós nos arrependemos mais do que nós falamos, do que aquilo que não falamos. Então, às vezes a gente fala antes de ouvir e depois nos arrependemos de ter falado. Você tem que aprender a ser tardio para falar e tardio para se irar. Tardio para se irar. Às vezes a gente está com os nervos à flor da pele. A gente tem paciência com todo mundo, menos com o nosso cônjuge. Nós nos iramos facilmente, nos aborrecemos facilmente, né? Não conseguimos perdoar, não conseguimos manter a calma, gritamos. E quando os gritos começam, é porque acabou a inteligência. Para que gritar? Você só pode gritar em uma só situação dentro da sua casa. E tomara que isso nunca aconteça, quando a casa estiver pegando fogo. Aí você grita. Fora isso, não grite. A pessoa está tão perto de você, você não precisa gritar. Eu estou aqui falando com você, eu não preciso gritar. Tem um microfone aqui, você tem o volume aí do seu televisor. Eu não preciso gritar para impor as minhas ideias. Eu preciso aprender a me comunicar. Tá certo? E no verso 12, que é o último que eu quero destacar, ele fala assim, jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Isso aqui fala de fidelidade. Tem uns dados aqui que eu queria passar para você. No ano de 2001, nos Estados Unidos, 75% dos homens já assumiram que traíram as suas esposas. E 63% das mulheres também confessaram que já traíram os seus maridos. É muito alto isso. 75% dos homens e 63% das mulheres já confessaram nessa pesquisa feita em 2001 que já tinham traído os seus parceiros. O ciúmes, ele vê o que não existe,
aumenta o que não existe e procura o que não quer achar. Quando você tem segurança que aquela pessoa é só sua, só seu, a fidelidade, como ele diz aqui, jardim fechado és tu. Então ela só se abre para o esposo, ela não se abre para ninguém. Você tem que aprender a ter essa fidelidade entre o casal. Fidelidade não é só, eu nunca traí minha mulher, mas e na mente, e no pensamento? Até ali você deve ser fiel ao Senhor. Primeiro ao Senhor e ao seu cônjuge. Infelizmente, a taxa de infidelidade é muito alta. Tem um site aqui no Brasil que é um site de infidelidade. E sabe qual é o slogan desse site? A vida é curta, curta um caso. E é um site onde mulheres e homens casados entram para traírem seus cônjuges. E é uma praga esse. E a gente sabe porque a gente se informa, a gente lê. E, infelizmente, muitos estão caindo nesse abismo chamado infidelidade. Tá certo? E eu falei que era o último, mas o último é o verso 15, que eu já vou fazer a oração, quando ele fala, és fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Isso aqui é o prazer que o casal deve ter um com o outro. Depois da salvação, o segundo maior prazer do ser humano é o prazer sexual. Marido e mulher precisam se dar esse prazer um ao outro. Que o sexo nunca seja uma chantagem, uma arma, pois a vítima pode ser você. Ele deve ser feito quando um dos cônjuges sinalizar que está com vontade. Mas, infelizmente, tem casos que não é assim. 3 coisas que eu quero falar para a gente fazer a oração. O sexo antes do casamento, a Bíblia chama de fornicação. O sexo fora do casamento se chama adultério. E o sexo ausente no casamento se chama rebeldia, feitiçaria, bruxaria e macumbaria. Por quê? Porque é rebelde o casal que, casado, não tem uma vida sexual ativa. Eles pertencem um ao outro. A falta da prática sexual dentro do casamento é uma rebeldia à palavra de Deus. Então, que isso não seja uma realidade dentro da sua casa. Tá certo? Eu quero orar por você, meu tempo aqui voou, e eu quero mandar uma bênção para o seu casamento. Estenda a sua mão. Jesus, eu mando uma bênção agora para todos os casais que querem fazer do seu casamento um jardim e não um deserto. Tira, meu Deus, os casais que estão vivendo num deserto escaldante, um sol quente, onde as lutas, as provas cada dia são piores. Ajuda esse casal a superar, meu Deus, as suas crises, os seus momentos de dificuldade e que esse casal aprenda a andar de mãos dadas um para com o outro. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor fortaleça as uniões de todos que oram comigo nesta hora. Eu repreendo o espírito da crise, repreendo o espírito do adultério, da prostituição, do pecado, da frieza, em nome de Jesus. Pai, eu mando uma bênção para todos os casais que estão me assistindo nessa hora, a todos os familiares, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tive que correr aqui na oração porque meu tempo está passando tão depressa, mas eu deixo para você essa palavra, tá certo? Aí em São Paulo, na nossa sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida São João, 791, com o pastor Jaime de Amorim Campos. Daqui a pouco, às 14, às 17 e às 19h30, o consagrado homem de Deus ora e Deus responde. Tá certo? Atenção, Madureira, aqui no Rio de Janeiro, pastor Rogério Postigo te aguarda na Praça Armando Cruz 120, aqui de frente com o viaduto Negrão de Lima, no Shopping Tem Tudo, às 9, às 14 e às 19h. Oração forte pela Sagrada Família. Agora em Curicica é comigo. Atenção, Curicica, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Eu me encontro aqui na Estrada dos Bandeirantes, 4.998, de frente com a estação BRT de Curicica. Eu estou todas as quartas-feiras, às 8, às 14 e às 19h30, tá certo? E no domingo, às 8h30 e às 7h, na grande busca do Espírito Santo.
Tá bem? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar. Pessoal do Facebook, facebook.com/Família no Altar de Deus. Quem quiser mandar um e-mail para o programa, familianoaltar@ongrace.com. E eu volto semana que vem, querendo Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. E lembre-se, eu e você, na graça de Deus, para sempre. Tchau. Deus te abençoe.